Logan Anderson não era apenas um empresário, ele era o arquiteto do sucesso no mundo da moda. Conhecido por transformar pessoas comuns em estrelas das passarelas, seu olhar era afiado, sua ambição ilimitada. Onde outros viam limites, ele via potencial. Onde havia falhas, ele criava perfeição. Para Logan, aparência era poder. Numa noite elegante no restaurante de um hotel 5 estrelas, ele saboreava um vinho caro enquanto seus sócios discutiam o próximo projeto da marca. O assunto, sucesso, beleza, fama, já não o empolgava. Ele já havia conquistado tudo. Até que um dos amigos, provocador, lançou o desafio. Logan, você vive dizendo que pode transformar qualquer um, mas e se fosse alguém totalmente fora dos padrões? Uma mulher obesa. Aposto que até você falharia. Logan ergueu os olhos, um brilho de desafio e curiosidade surgindo em seu olhar. Ele adorava quando duvidavam dele. Diga o nome. Quem você acha que é impossível transformar? Os amigos riram, até que um deles pegou o celular e começou a procurar algo. Alguns segundos depois, mostrou uma foto. Grace Wilson, dona de uma pequena padaria no Brooklyn, longe dos holofotes, longe do glamour, uma mulher que vivia de forma simples, sem se importar com padrões, com peso ou com aparências. Ela é perfeita, disse o amigo sorrindo. Transforme essa mulher e eu te pago $1.000.000. Logan observou a imagem em silêncio. Por um instante, só um instante, hesitou. Grace parecia feliz, verdadeiramente satisfeita com quem era. E isso para ele era o maior obstáculo, mas também o maior desafio. Eu aceito a aposta, respondeu, com um sorriso frio. Na manhã seguinte, Logan entrou na pequena padaria de Grace. O som de seus sapatos caros ecoava pelo chão de madeira. O aroma de café fresco e pães recém-assados enchia o ar, mas nada daquilo o impressionava. Para ele, era um mundo simples demais, sem brilho, sem sofisticação. Grace levantou o olhar do balcão, limpando as mãos no avental. O desconhecido à sua frente exalava confiança. E algo mais sombrio. Posso ajudar? Perguntou ela em tom cauteloso. Logan deu um passo à frente, observando-a com atenção. Não vim aqui comprar bolo, Grace. Ela franziu a testa. Como sabe meu nome? Vim fazer uma proposta, algo que pode mudar completamente a sua vida. Grace cruzou os braços, defensiva. Não estou interessada em mudar. Gosto da vida que tenho. Logan sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era o sorriso de um homem acostumado a vencer. Feliz? Olhe ao redor, Grace. Sua padaria está à beira da falência. Você sabe disso. E eu posso salvá-la. O silêncio que se seguiu foi pesado. Grace sentiu o coração apertar. Ele tinha razão. As contas estavam atrasadas, o movimento diminuindo. Mas ela odiava o jeito frio e calculado com que ele dizia isso. Algo dentro dela dizia que aceitar aquela proposta significava abrir mão de muito mais do que ela poderia imaginar. E Logan, por outro lado, sabia que o verdadeiro jogo acabava de começar. Grace sentiu o sangue ferver. Mas quem é você para vir aqui e jogar isso na minha cara? Ela retrucou, a voz firme, mas trêmula de raiva. Quem é você para me dizer como a minha vida vai? O que você realmente quer? Logan deu um passo à frente, invadindo o espaço dela com aquela presença imponente que parecia dominar o ambiente inteiro. Eu quero te transformar, Grace. E, em troca, vou salvar sua padaria. Vou garantir que você tenha sucesso, muito além do que imagina. Grace riu nervosamente, descrente. Transformar? Você só pode estar brincando. Não, eu sou Logan Anderson, respondeu ele com uma calma perturbadora. Eu faço isso o tempo todo. Pego pessoas comuns e as torno extraordinárias. E você será minha próxima criação. Com a minha ajuda, não só salvará seu negócio, mas se tornará uma mulher que o mundo inteiro vai notar. Ela o encarou, desafiadora. Eu não sou um projeto, Logan.
E, sinceramente, o que te faz pensar que eu aceitaria algo assim? Logan manteve o olhar firme. Ele sabia que esse seria o ponto mais difícil, convencer alguém que não queria ser convencida. Mas também sabia que todo mundo tem um ponto fraco. E ele descobriria o dela. Você precisa disso, Grace. Não por mim, mas por você mesma. Sua padaria está afundando. Se não fizer algo agora, vai perder tudo. Estou te oferecendo uma saída. As palavras pesaram no ar. Grace sentiu o impacto. Ele estava certo. Mas o tom arrogante, frio e calculado a irritava profundamente. E o que você ganha com isso, hein? Por que alguém como você se importaria com uma padaria de bairro? Logan sorriu, mas o olhar dele agora tinha algo mais sombrio. Digamos que eu gosto de desafios, e te transformar será o maior deles. Grace hesitou. Ela sabia que ele tinha razão sobre a situação financeira. As dívidas estavam crescendo, as vendas caindo. Mas havia algo por trás daquela proposta. Algo que ele não dizia em voz alta. Ela podia sentir. Mesmo assim, a vontade de salvar sua padaria falou mais alto. E se eu aceitar, o que acontece? Logan tirou um contrato da pasta com um movimento rápido, quase ensaiado. Você segue o meu processo e eu garanto que, em 1 ano, tudo será diferente. Seu negócio vai prosperar. Grace pegou o papel, mas não o leu imediatamente. Sabia que não estava apenas assinando um contrato. Estava entrando num jogo perigoso, com um homem que escondia muito mais do que mostrava. Com um último olhar para o pequeno espaço que amava, ela assinou. Logan sorriu discretamente. O jogo começou, pensou. O dia terminou, e a padaria foi fechada. Grace ficou sozinha lendo o contrato mais uma vez. O nome Logan Anderson agora não era mais um mistério. Uma rápida pesquisa na internet revelou quem ele realmente era. Um dos maiores nomes do mundo da moda. Um homem acostumado ao luxo, à manipulação e ao controle. Quanto mais lia sobre ele, mais desconfiava. Por que ele a escolhera? E, principalmente, qual era o verdadeiro motivo por trás dessa oferta? Na manhã seguinte, às 8 em ponto, Logan apareceu novamente. Impecável como sempre, terno ajustado, expressão confiante e aquele olhar que misturava superioridade e mistério. Grace, ainda com o avental, o recebeu sem disfarçar o incômodo. Pronta para começar? Ele perguntou com um sorriso ensaiado. Começar o que exatamente? Respondeu ela cruzando os braços. Até agora você não explicou nada. Logan a analisou em silêncio. O olhar percorria cada detalhe. Postura, voz, expressão. Vamos começar transformando a sua imagem. Antes de qualquer coisa, você precisa entender como o mundo te vê. Grace deu um passo à frente firme. E o que te faz pensar que sabe como o mundo me vê? Logan respondeu num tom calmo, mas cortante. Porque eu sei, o mundo julga. E naquele instante, Grace percebeu que aquele não seria apenas um acordo de negócios. Seria uma guerra silenciosa entre duas vontades fortes. Eu sei, disse Logan, com a voz baixa, mas firme. O mundo cria padrões, e quem não se encaixa é ignorado. Meu trabalho é fazer com que você seja vista. Grace soltou uma risada sem humor. Greater than vista? Então você acha que eu sou invisível? Não exatamente invisível, respondeu ele impassível, mas certamente fora do radar de quem importa. E isso é o que vamos mudar. O ar ficou pesado. A tensão era quase palpável. Grace se irritava com o modo frio e calculado como ele falava, como se sua vida fosse apenas mais um item na lista de tarefas de Logan Anderson. Mas no fundo, ela sabia que ele tinha razão. A padaria estava à beira da falência. Algo precisava mudar. E o que você sugere, hein? Que eu comece a usar salto alto enquanto faço cupcakes? Disparou com sarcasmo. Logan ignorou o tom. Pegou o celular e fez uma ligação rápida. Estamos prontos. Podem entrar.
Minutos depois, a porta da padaria se abriu. 3 pessoas entraram, 2 estilistas e uma consultora de imagem. Trouxeram araras de roupas, caixas de maquiagem e um ar de transformação iminente. Isso é ridículo, murmurou Grace, sentindo-se subitamente exposta. Logan a observava atentamente, estudando cada reação, cada olhar. Se quiser que sua padaria sobreviva, precisa fazer parte do processo. Se você mesma não acredita em si, como espera que os outros acreditem no seu negócio? As palavras atingiram Grace em cheio, cruéis, mas verdadeiras. Ela sabia que, por trás da grosseria, havia uma ferida antiga, sua falta de confiança. Há muito tempo, ela havia se escondido atrás de seus doces perfeitos, evitando qualquer mudança, qualquer risco. Logan continuou, agora com o tom ligeiramente mais suave, mas ainda firme. A transformação vai além do físico, Grace. Quero que veja o potencial que existe dentro de você. Vamos começar pelo exterior, mas o verdadeiro trabalho será interno. Grace balançou a cabeça, tentando manter a calma. Isso não é só sobre mim, é? Há algo mais por trás disso. Eu sei que você não está fazendo isso porque se importa. Por um instante, Logan hesitou. Foi rápido, quase imperceptível, mas Grace percebeu. Então ele retomou o controle. Sou um homem de negócios, Grace. Tudo é uma troca. Você vai ganhar algo com isso. E eu também. Mas isso não quer dizer que você não possa se beneficiar dessa oportunidade. Então é isso, ela murmurou, sentindo a raiva crescer. Sou só um projeto para você. Uma aposta. O que você ganha no fim? Fama? Dinheiro? Ou é só o prazer de provar que pode me mudar? Pela primeira vez, Logan perdeu o olhar confiante. Ela havia tocado em algo que ele mesmo não sabia explicar. Por quê? Afinal, ela. Por que essa aposta parecia pessoal? Ele respirou fundo, controlando-se. Não se preocupe com o que eu ganho, disse com voz firme. O que importa agora é o que você pode ganhar. Grace o encarou fixamente. Algo dentro dela gritava que ele estava escondendo algo, algo grande. Mas naquele momento, ela sabia que precisava jogar o jogo. Tudo bem, disse, respirando fundo. Eu topo participar do processo. Mas não vou deixar que me transforme em alguém que eu não sou. Logan sorriu. Um sorriso frio, vazio de emoção. Veremos. Enquanto os estilistas começavam a tirar suas medidas e a consultora de imagem analisava suas roupas, Grace sentiu o coração apertar. Aquilo já não era apenas uma transformação estética. Era o início de uma tempestade silenciosa. Nos dias que se seguiram, sua vida virou um redemoinho. Roupas novas, ensaios de postura, maquiagem, câmeras. A cada ajuste, Grace sentia que algo dentro dela também estava mudando. Não apenas sua aparência, mas sua percepção do mundo. E embora o espelho mostrasse uma nova mulher, ela sabia que ainda havia algo escondido, algo que Logan não estava contando. E quando descobrisse o que era, nada mais seria igual. Os dias seguintes se tornaram uma mistura de espelhos, tecidos caros e olhares duros. Mas o que mais incomodava Grace não eram as roupas, nem a maquiagem. Era o olhar crítico de Logan Anderson. Frio, preciso, implacável. Cada movimento dele parecia calculado. Cada palavra, uma lâmina afiada, tocando suas inseguranças mais profundas. Grace odiava tudo aquilo. Os vestidos luxuosos, os saltos desconfortáveis, o olhar dos estilistas que a mediam da cabeça aos pés. Nada daquilo parecia dela, mas Logan insistia. Você precisa se adaptar se quiser ser notada. Grace o encarou cansada e irritada. Notada por quem, exatamente? Logan ergueu o olhar para o espelho à frente, onde ambos se refletiam sob a luz fria do estúdio. Você precisa parar de pensar como a velha Grace, disse ele, num tom de leve desprezo. O mundo da moda não é gentil. Ou você se encaixa, ou é esmagada. Grace o observou através do espelho, os olhos faiscando indignação. E se eu não quiser me encaixar?
E se eu só quiser ser eu mesma? Logan soltou um riso curto, sem um pingo de humor. Ser você mesma não vai salvar sua padaria. Essas palavras a atingiram como um golpe. Ele sabia exatamente onde feri-la, e usava isso sem piedade. Grace sentia que estava lutando em duas frentes: o medo de perder tudo o que construiu e a pressão para se transformar em alguém que não reconhecia. E no meio de tudo, a dúvida crescia. Quem era realmente Logan Anderson? Por que ele estava tão obcecado em mudá-la? O que havia por trás daquela aposta? Durante uma das sessões, quando ficaram sozinhos, ela finalmente o confrontou. Logan, começou a voz firme. Eu sei que existe mais por trás disso do que você está dizendo. Ninguém oferece ajuda assim, sem um motivo. Qual é a sua verdadeira motivação? Logan virou-se devagar. Por um instante, algo diferente cruzou seu rosto. Tensão. Ele, o homem que controlava tudo e todos, parecia desconcertado. Por que você precisa questionar tudo? Disse, tentando recuperar o domínio. Não pode simplesmente aceitar que estou te oferecendo uma oportunidade? Qualquer outra pessoa mataria por isso. Mas eu não sou qualquer pessoa, Ike Logan, respondeu Grace, cruzando os braços. Se quer que eu continue nisso, preciso entender o que está acontecendo. Porque agora parece que eu sou apenas uma peça no seu jogo. Logan se aproximou lentamente, tão perto que ela pôde sentir o perfume caro e o peso da presença dele. Os olhos dele buscavam os dela, intensos, perigosos. Quer saber a verdade? Murmurou, a voz baixa, carregada de tensão. Sim, sou um homem de negócios. Faço apostas. E você? Faz parte de uma delas. Grace sentiu o estômago revirar, mas antes que pudesse responder, ele continuou. Mas não é só isso. Há algo em você. Algo diferente. Algo que eu simplesmente não consigo ignorar. Por um instante, o ar pareceu parar. A sinceridade na voz dele a pegou desprevenida. Aquele homem, acostumado ao controle absoluto, deixava escapar algo quase humano. E o que seria esse algo? Perguntou Grace, desconfiada, mas curiosa. Logan recuou um passo como se tivesse falado demais. Seu rosto endureceu novamente, voltando ao tom glacial de sempre. Isso não importa agora. O que importa é que estamos no meio de um processo. E se quiser salvar sua padaria, vai precisar confiar em mim. A palavra confiar soou como uma provocação. Como confiar em alguém que acabara de admitir que tudo começou com uma aposta. Mas Grace percebeu algo mais. Aquela confissão parecia incompleta. Logan escondia algo. Ela sentia. E se ele pensava que podia manipulá-la, estava enganado. Nos dias que se seguiram, Grace continuou o processo. Por fora, as transformações continuavam. Penteados novos, roupas sob medida, maquiagem impecável. Mas por dentro, algo diferente começava a nascer. Agora ela observava Logan com outro olhar. Não apenas como o homem que tentava moldá-la, mas como um mistério que precisava ser decifrado. Durante uma das provas de roupa, quando os estilistas ajustavam os últimos detalhes de um vestido, Grace percebeu algo curioso. Logan, que normalmente mantinha distância, observando tudo com frieza, parecia inquieto. E naquele instante ela teve certeza. Havia muito mais naquela aposta do que ele jamais admitiria. Naquele momento, o olhar de Logan Anderson parecia distante, quase preocupado. Grace percebeu algo diferente. Ele olhou discretamente para o relógio como se estivesse contando o tempo para algo. Tem um compromisso importante? Perguntou ela em tom casual, observando sua reação. Logan piscou, desviando o olhar com certa tensão. Nada com o que você precise se preocupar, respondeu rápido demais. Mas Grace sabia quando alguém estava mentindo. E pela primeira vez, ela viu algo que nunca imaginou ver em Logan Anderson. Ansiedade. O mistério ao redor dele começava a se desdobrar, e Grace percebeu que aquilo
não era apenas sobre ela ou sobre a padaria. Havia algo muito maior em jogo. E agora, descobrir o que era tornara-se sua nova motivação. Por que Logan parecia estar correndo contra o tempo? O que ele escondia? Enquanto os dias passavam, a transformação externa que Logan havia iniciado estava em pleno andamento, mas por dentro, algo ainda mais profundo acontecia. Grace começou a se questionar sobre suas escolhas, sobre quem ela realmente era e sobre o que queria da vida. E, embora ainda desconfiada, não podia negar o que estava sentindo. Uma força nova que nascia dentro dela. Não vinha das roupas nem da maquiagem, mas de algo que Logan, de alguma forma, havia despertado, talvez sem nem perceber. Mesmo assim, as dúvidas permaneciam. Os segredos dele ainda pairavam no ar, como uma sombra que ela não conseguia ignorar. Certa tarde, enquanto experimentava mais uma sequência de roupas, algo inesperado aconteceu. Logan observava de longe, como sempre fazia, mas dessa vez sua expressão era diferente. Não havia frieza em seu olhar, nem arrogância. Havia algo humano, uma admiração silenciosa, contida, como se ele não quisesse demonstrar. Por um breve instante, Grace teve a sensação de que Logan estava tão perdido quanto ela naquela situação. Quando a sessão terminou e os estilistas foram embora, o silêncio tomou conta da padaria. Apenas os dois permaneceram ali. Grace respirou fundo, reunindo coragem. Logan, preciso perguntar de novo, disse ela, encarando-o de frente. O que você realmente quer com tudo isso? Se fosse só uma aposta, você já teria desistido há muito tempo. Tem algo mais. E você sabe disso? Logan desviou o olhar. Um gesto simples, mas que dizia muito. Ele, que sempre enfrentava todos com confiança, agora parecia lutando contra algo dentro de si. Após alguns segundos de silêncio, ele suspirou e cruzou os braços. Grace, existem coisas que você não entenderia agora. Eu não sou exatamente quem você pensa que eu sou. Um arrepio percorreu a espinha dela. O que isso quer dizer? Perguntou, num sussurro. Era a primeira vez que Logan admitia abertamente que havia muito mais em jogo do que um simples desafio. Então me faz entender, insistiu ela, dando um passo à frente. Você não pode continuar jogando esses jogos sem me dar respostas. Se quer que eu confie em você, precisa começar a ser honesto. Logan ficou em silêncio por longos segundos, como se medisse cada palavra antes de dizê-la. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa e, pela primeira vez, sincera. Essa aposta não é só sobre você, é sobre mim também. Eu fiz isso porque precisava provar algo, não para os outros, mas para mim mesmo. Grace o observou com atenção. Havia verdade em suas palavras e um peso emocional que ela nunca imaginou ver naquele homem. A armadura de confiança e controle começava a rachar. Provar o quê? Perguntou num tom mais suave, quase involuntário. Logan ergueu os olhos e a encarou diretamente. Pela primeira vez, sem máscaras, sem ironia. O olhar dele carregava algo entre dor e redenção. Que eu ainda posso mudar, respondeu num sussurro. Que eu ainda posso sentir. As palavras pairaram no ar, quebrando o silêncio da padaria como um segredo que jamais deveria ter sido dito. Grace ficou imóvel, o coração acelerado. Aquele homem, que parecia inquebrável, acabava de se revelar. Não como o arquiteto do sucesso, mas como alguém lutando contra o próprio vazio. E naquele momento, pela primeira vez, ela viu Logan Anderson não como o milionário arrogante que havia invadido sua vida, mas como um homem quebrado, tentando se reconstruir através dela. Eu não sou apenas a pessoa que todo mundo espera que eu seja. As palavras de Logan pairaram no ar, pesadas, quase sufocantes. Grace ficou em silêncio, sem saber como reagir. Aquele homem que sempre parecia impenetrável, agora estava nu de alma,
lutando contra os próprios demônios. Ela respirou fundo. Você acha que está me transformando? Disse com cautela. Mas talvez eu esteja transformando você também. Logan soltou uma risada baixa, não de ironia, mas de nervosismo contido. Você tem mais razão do que imagina, Grace. A resposta dele a desconcertou. O que exatamente ele queria dizer com isso? Quanto mais ela se aproximava, mais percebia que havia algo profundamente errado, algo grande, obscuro, e que poderia feri-la no futuro. Nos dias que se seguiram, algo mudou entre eles. O gelo começou a derreter. Logan já não a tratava como um simples projeto. Havia respeitos em seu olhar, uma conexão que crescia em silêncio. Aquela rigidez que ele carregava parecia desmoronar pouco a pouco. Grace começou a enxergar o homem por trás do magnata. Mas quanto mais via, mais se assustava. Porque Logan Anderson era um enigma, e os enigmas, ela sabia, podiam esconder segredos perigosos. Certa noite, enquanto trabalhavam até tarde em mais uma sessão de provas, Grace quebrou o silêncio. Logan, já pensou no que vai fazer quando tudo isso acabar? Depois da transformação? Ele parou, surpreso com a pergunta. Eu não pensei muito sobre o depois. Grace sorriu, balançando a cabeça. Mentira. Alguém como você sempre tem um plano. Logan ficou olhando para ela por um longo instante, antes de desviar o olhar para a janela. O silêncio voltou a tomar conta do ambiente, denso e cheio de algo não dito. Talvez o depois não seja tão importante assim, murmurou. Mas havia algo em sua voz que o traía. Um peso. Uma tristeza que ele tentava esconder. Grace percebeu que ele estava fugindo da verdade mais uma vez. O que quer que fosse, era grande. E ela sentia que, de alguma forma, também fazia parte disso. As semanas passaram e transformações inesperadas começaram a surgir. Não apenas externas, mas emocionais. A relação que havia nascido de uma aposta superficial começava a ganhar profundidade. A autenticidade e a força interior de Grace desarmavam Logan. Pela primeira vez, ele não via alguém para moldar, mas uma mulher real, com sonhos, medos e luz própria. E Grace, por sua vez, começou a baixar suas próprias defesas. Mesmo com todos os segredos que ainda o cercavam, ela não podia negar. Havia uma conexão entre eles. Algo impossível de ignorar. Em certos momentos, ela via em Logan uma vulnerabilidade inesperada, uma ferida antiga escondida sob o controle e o luxo. E isso a tocava mais do que gostaria de admitir. Mas, no fundo, algo ainda a inquietava. Ele continuava escondendo algo. Algo grande. Numa noite silenciosa, após longas horas de trabalho, a padaria estava vazia. Apenas os dois permaneciam ali. O ar parecia carregado, quase elétrico. Logan, sempre tão contido, deu um passo à frente. Ficou diante dela, próximo o suficiente para que Grace sentisse o calor da respiração dele. Os olhos dele se fixaram nos dela, com uma intensidade que fez o coração dela disparar. Não havia arrogância, nem distância. Apenas uma tensão silenciosa, um conflito entre o que ele queria e o que não podia demonstrar. Grace sentiu o corpo estremecer, incapaz de se mover. Aquela aproximação não era apenas física, era emocional, quase perigosa. Entre eles, o silêncio falava mais do que 1000 palavras, e pela primeira vez, Grace percebeu que o homem à sua frente não era o vilão da história, mas alguém tentando se salvar através dela. A voz de Logan começou baixa, trêmula, carregada de algo que Grace nunca tinha ouvido antes. Culpa. Eu acho que preciso te contar uma coisa. O coração de Grace disparou. Por semanas, ela esperava por esse momento. O instante em que ele finalmente seria honesto, em que todas as peças se encaixariam. Mas antes que ele pudesse continuar, o som de saltos ecoou pelo chão de madeira, quebrando o silêncio tenso da padaria.
A porta se abriu com um estalo suave. Uma mulher alta, de traços marcantes e sorriso cínico, entrou como se fosse dona do lugar. Amanda. Os olhos dela encontraram os de Logan, um olhar frio, repleto de desprezo, e algo mais sombrio. Logan, querido, que surpresa te encontrar aqui, disse Amanda, com uma voz doce e venenosa ao mesmo tempo. Logan ficou rígido. Grace sentiu imediatamente a mudança de energia no ar. Amanda era mais do que uma lembrança. Ela era um fantasma do passado, que ele claramente não queria ver ressurgir. Esse não é um bom momento, Amanda, disse ele com a voz fria, mas tensa. Amanda soltou uma risada amarga. Ah, claro, nunca é um bom momento, não é? Então virou-se para Grace, analisando-a da cabeça aos pés com olhos afiados. Então é você, a famosa Grace Wilson, a aposta do Logan. Ele nunca fala de seus projetos, a menos que o assunto toque mais fundo. Grace franziu o senho, sentindo o veneno nas palavras dela. E quem é você exatamente? Perguntou, tentando manter a calma. Amanda sorriu com malícia. Sou alguém que conhece o verdadeiro Logan. E se fosse você, querida, ficaria bem longe dele. Ele tem o péssimo hábito de destruir tudo o que toca. Logan deu um passo à frente, ficando entre as duas. Chega, Amanda. Você não faz mais parte da minha vida. Mas Amanda o ignorou. Seu olhar agora era puro desafio. Ele te contou, Grace? Te contou o que fez com a sua família? O mundo de Grace parou. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. O quê? Sussurrou ela, olhando de Logan para Amanda. Amanda sorriu, satisfeita por ter causado o impacto desejado. Oh, então ele não contou. Seu querido Logan aqui participou de um esquema financeiro anos atrás, que arruinou várias famílias. Uma delas foi a sua. Grace ficou pálida. O chão parecia se mover sob seus pés. Isso não pode ser verdade, murmurou, quase sem voz. Ela olhou para Logan, implorando, para que ele negasse, para que dissesse que era mentira. Mas o silêncio dele foi a pior resposta de todas. Finalmente Logan passou a mão pelo rosto, o olhar sombrio e cansado. Grace, eu não sabia que sua família estava envolvida. Só descobri depois que aceitei a aposta. O que quer dizer com isso? Gritou ela, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Amanda cruzou os braços, sorrindo cruelmente. Ele ajudou a manipular as dívidas da empresa do seu pai, Grace. Foi isso que levou tudo à falência. Grace cambaleou para trás, o ar fugindo de seus pulmões. Meu pai perdeu tudo, por sua causa. Logan deu um passo à frente, desesperado. Eu nunca quis isso. Se eu soubesse, teria feito tudo diferente. Mas Grace levantou a mão, impedindo que ele se aproximasse. Os olhos dela estavam cheios de dor, e algo que doía ainda mais em Logan. Decepção. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Amanda observava, satisfeita por ter plantado o caos. E Logan sabia que naquele momento o passado que ele tanto tentou esconder tinha finalmente o alcançado. Logan respirou fundo, a voz quase falhando. E quando descobri quem você era, eu fiquei com medo. Medo de te perder. Medo de contar a verdade. As palavras ecoaram pelo ar pesado da padaria. Grace sentiu o coração despencar. Tudo o que pensava ter construído com Logan, a confiança, a conexão, o sentimento, agora parecia uma mentira cruel. Você sabia o tempo todo, ela sussurrou a voz embargada, e tentou esconder de mim. Do outro lado, Amanda observava a cena com um sorriso satisfeito. Ele só estava tentando salvar a própria pele como sempre faz. Mas Grace, o buraco é bem mais fundo do que você imagina. Grace olhou para ela, confusa e assustada. O que você quer dizer com isso? Amanda soltou uma risada fria. Ah, querida, você ainda está só arranhando a superfície.
Logan não é o homem que você pensa que é. Ele é cruel e destrói tudo o que toca. Grace virou-se lentamente para Logan. Os olhos dela brilhavam com dor e desespero. Do que ela está falando, Logan? O que você ainda está escondendo de mim? Logan tentou responder, mas a voz simplesmente não saía. O silêncio que se formou foi ensurdecedor, pesado, cheio de verdades que ele temia revelar. Grace o encarava. O homem que agora ela sabia havia destruído o que restava da sua família. As palavras de Amanda ecoavam em sua mente, repetindo como uma maldição. Você sabia desde o começo que era meu pai. A voz de Grace tremia. E fez tudo isso para me usar? Isso também fazia parte do seu plano? Destruir o que restou da minha família, da minha padaria, de mim? Logan baixou a cabeça, incapaz de encarar o olhar ferido dela. Grace, por favor, me escuta, pediu, a voz cheia de arrependimento. Eu sei que o que fiz foi terrível. Eu sei que é imperdoável. Mas no começo, eu não sabia quem você era. Só depois da aposta, quando comecei a investigar mais fundo, foi aí que descobri o que tinha acontecido. Grace cruzou os braços, as mãos tremendo de raiva e mágoa. E o que você fez com essa descoberta, Logan? Decidiu que era mais fácil continuar me enganando? Fingir que estava tudo bem enquanto escondia o segredo? Logan passou as mãos pelos cabelos, nervoso, sentindo o peso da culpa esmagá-lo. Ele sabia que esse momento viria, mas nunca imaginou o quanto doeria encarar a verdade. Por fim, respirou fundo e disse: Seu pai... Começou, a voz quase falhando. Seu pai veio até mim antes de tudo desabar. Ele estava desesperado, Grace. Ele sabia que a empresa estava afundando, que tinha tomado decisões erradas, mas ainda acreditava que podia se reerguer. Ele me procurou pedindo ajuda. Implorou para que eu o ajudasse a salvar o que restava do negócio da sua família. Grace piscou, atordoada. Seu pai havia pedido ajuda a Logan? Ao mesmo homem que o destruiu? E o que você fez? Perguntou a voz mal saindo. Logan fechou os olhos, sentindo a culpa o sufocar. Eu o ignorei. Naquela época eu só pensava em mim, no sucesso, nos lucros, na minha imagem. Achei que a falência dele era inevitável. Então deixei acontecer. Eu podia ter ajudado, Grace. Eu podia ter feito algo, mas não fiz. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Grace. O chão parecia ceder sob seus pés. A lembrança do pai, o homem que sempre acreditou nela, que lutou até o fim, agora estava ligada ao mesmo homem que ela havia começado a amar. Você deixou ele morrer, disse a voz quebrada, carregada de uma dor crua, quase irreconhecível. Logan deu um passo em sua direção, mas Grace recuou. O olhar dela estava devastado, e o dele cheio de culpa e desespero. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Amanda assistia de longe, seu sorriso sumindo aos poucos, enquanto percebia que a verdade agora tinha destruído tudo o que restava entre eles. E Logan sabia que não havia mais volta. Meu pai morreu achando que era um fracasso, Grace disse, a voz trêmula, os olhos marejados. Ele morreu envergonhado pelo que aconteceu com a nossa família. E tudo isso foi por sua causa. Logan deu um passo à frente, a culpa marcada em cada linha do rosto. Grace, se eu pudesse voltar atrás e consertar tudo, eu faria. Eu nunca quis que isso acontecesse, eu juro. Quando comecei a me aproximar de você, tudo mudou. Eu percebi o que tinha feito e me arrependi de verdade. Mas Grace não queria ouvir. As palavras dele soavam vazias diante da dor que a consumia. Tudo o que ela havia construído, a padaria, o amor, a confiança, agora parecia uma farsa cruel. Eu não sei se consigo te perdoar, ela disse, a voz quebrada.
Não sei se algum dia vou conseguir olhar para você sem lembrar do que fez com meu pai, com a minha família. Logan tentou se aproximar, mas Grace deu um passo para trás. Grace, eu entendo o que você sente. Você tem todo o direito de me odiar. Mas, por favor, me deixa tentar consertar as coisas. Eu não quero te perder. Grace balançou a cabeça, as lágrimas correndo pelo rosto. Você já me perdeu, Logan. Eu confiei em você. Eu comecei a sentir algo real, mas agora tudo o que vejo é traição. O ar ficou denso, pesado, cheio de mágoa e arrependimento. Logan estava desesperado, mas a dor de Grace era tão profunda que ela mal conseguia respirar. Eu sei que te magoei, Logan continuou, a voz embargada. Mas estou disposto a fazer qualquer coisa para consertar. Eu só preciso de uma chance. Grace virou o rosto, tentando encontrar forças para não desabar. Ela sabia que ele estava tentando se redimir, mas o que ele havia destruído não podia ser consertado com promessas. Antes que pudesse responder, Amanda voltou a intervir, com o mesmo sorriso satisfeito que carregava desde o início. Grace, não seja ingênua. O Logan não mudou. Ele sempre foi assim, só pensa em si mesmo. Você acha mesmo que ele está arrependido? Ou só está tentando salvar o pouco que resta da própria reputação? Grace a encarou com raiva e desprezo. Você sabia o tempo todo, não é? Sabia o que o Logan tinha feito com o meu pai, e mesmo assim se aproveitou da situação. Por quê? Por que está aqui agora? Para esfregar na minha cara a dor que ele causou. Amanda soltou uma risada fria, sem um pingo de compaixão. Estou aqui para abrir seus olhos, querida. Logan nunca foi o herói dessa história. E agora você sabe até onde ele é capaz de ir. Mas lembre-se, ele não é o único culpado. Seu pai também tinha segredos. Segredos que Logan ainda não contou. Grace virou-se lentamente para Logan, o coração acelerado. O que mais você está escondendo de mim? Logan fechou os olhos. Ele sabia que não podia mais fugir. Seu pai, começou, a voz quase num sussurro. Ele fez um último acordo comigo. Ofereceu tudo o que ainda tinha para tentar salvar a padaria. Mas eu recusei. Achei que seria melhor deixar tudo afundar de vez. Aquelas palavras foram o golpe final. O ar sumiu dos pulmões de Grace. Seu pai, o homem que havia lutado até o fim, tinha implorado por ajuda, oferecido tudo, e Logan o deixou afundar. Ele te implorou, ela murmurou, a voz quebrando. E você simplesmente virou as costas. Logan tentou se aproximar, mas ela recuou outra vez. Nada do que ele dissesse agora poderia apagar a dor. Nos dias que se seguiram, Grace tentou continuar, trabalhar, respirar, existir. Mas em cada esquina, em cada lembrança, ela sentia a presença dele, como uma sombra constante. Logan havia destruído a confiança dela, partido seu coração com revelações devastadoras, e deixado cicatrizes que talvez o tempo jamais apagasse. E agora, Grace não tinha certeza se algum dia conseguiria se recuperar por completo. Nas semanas que se seguiram à revelação, ela evitou todas as tentativas de Logan de se aproximar. Ele ligou inúmeras vezes, deixou mensagens, mas tudo o que ela queria era distância. A simples ideia de ouvir a voz dele ou encarar o homem que destruíra sua família era insuportável. Mas o silêncio também doía. Os sentimentos conflitantes, ainda se importar com ele misturados à traição, mantinham Grace em um estado constante de angústia. Numa manhã chuvosa, Grace estava contrancada na padaria, tentando se distrair com os pedidos e preparativos. O som de batidas fortes na porta fez seu coração disparar. Ela já sabia quem era, mesmo antes de olhar. Logan. Ele estava lá, encharcado pela chuva, mas determinado. Os olhos dele, normalmente cheios de controle, agora carregavam desespero. Grace, por favor, me escuta. A voz dele tremia com emoção.
Grace hesitou por um momento. Uma parte dela queria apenas mandá-lo embora, mas havia outra, uma parte que ela não queria admitir, que ainda queria ouvir o que ele tinha a dizer. Ela abriu a porta apenas o suficiente para que ele soubesse que estava lá, mas não o suficiente para deixá-lo entrar. Não quero mais ouvir nada de você, Logan, disse ela, a voz fria, mas com um fio de dor que não conseguia esconder. Logan deu um passo à frente, os olhos implorando. Eu sei que te machuquei, Grace. Eu sei que o que fiz é imperdoável, mas não posso desistir de nós. Eu cometi erros e estou tentando mudar, mas preciso que você me dê uma chance. Grace balançou a cabeça, lágrimas ameaçando cair. Você destruiu minha família, Logan. Isso não é algo que eu possa simplesmente perdoar e esquecer. Logan respirou fundo, lutando para controlar suas próprias emoções. Eu sei que não posso mudar o passado, mas posso fazer a diferença agora. Desde que você se afastou, tenho tentado fazer algo que realmente importa. Estou tentando ser um homem melhor, não só por mim, mas porque você me fez ver que eu precisava mudar. Grace o encarou, o coração dilacerado entre a dor e o desejo de acreditar que ele estava realmente arrependido. Do que você está falando, Logan? Ele olhou para o chão por um momento antes de responder. Tenho ajudado um abrigo para pessoas sem teto. Eles precisavam de ajuda, e eu percebi que sempre vivi tão focado nos meus próprios interesses que nunca parei para pensar nos outros. Mas você, Grace, você me mostrou o quanto eu estava errado. Não estou tentando comprar seu perdão. Estou tentando me redimir. Grace ficou em silêncio, tentando processar. Ela não esperava ouvir isso. Desde que o conhecia, Logan sempre fora o tipo de homem obsessivo por poder e sucesso, nunca por ajudar os outros. E agora, ele falava de ajudar pessoas em necessidade. Uma parte dela queria acreditar que ele havia mudado, mas outra ainda estava muito ferida para aceitar. Eu não sei se posso confiar em você, disse Grace, a voz suave, mas carregada de dor. Logan deu mais um passo à frente, desesperado para se conectar com ela. Você pode vir comigo, Grace. Veja por si mesma. Não estou pedindo para me perdoar agora. Só quero te mostrar que estou tentando fazer a coisa certa, mesmo que seja tarde demais. Grace sentiu um aperto no peito, um misto de medo, dor e curiosidade. A chuva caía sobre eles, mas o momento parecia suspenso no tempo, como se tudo estivesse prestes a mudar. Para sempre. Ela queria empurrá-lo para longe, mas algo dentro dela a segurava. Uma pequena esperança, uma faísca que a fazia querer acreditar que Logan estava dizendo a verdade. Mas ela não sabia se estava pronta para dar aquele passo. Isso não apaga o que você fez, Grace disse, a voz firme, tentando se proteger. Eu sei, respondeu Logan, quase em um sussurro. Mas se eu puder fazer algo, qualquer coisa, para te mostrar que estou tentando, já vale a pena para mim. Grace sentiu uma onda de emoções a invadir. Ela não queria se sentir assim, dividida entre a dor da traição e a esperança de que Logan pudesse realmente mudar. E lá estava ele, de pé na chuva, pedindo uma chance. Ela sabia que precisava de mais tempo para processar tudo. Preciso pensar. Foi tudo o que conseguiu dizer, antes de fechar a porta, deixando Logan do lado de fora, encharcado e sozinho sob a chuva. Nas semanas seguintes, Grace manteve distância, mas não conseguia tirar as palavras dele da cabeça. Através de amigos em comum, ela descobriu que Logan realmente estava se dedicando ao abrigo. Ele fornecia comida, doava seu tempo e até financiava projetos para melhorar as condições do lugar. Ela não queria admitir, mas aquilo a tocou profundamente. Ainda estava ferida, mas ver Logan tentando se tornar uma pessoa melhor despertava algo dentro dela. Talvez ele estivesse realmente mudando, mas isso não significava que ela podia simplesmente perdoar tudo o que havia acontecido.
Um dia, enquanto caminhava pelo parque, Grace viu Logan conversando com algumas pessoas, aparentando ser voluntários do abrigo. Ele sorria. Interagia de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Parecia genuíno, e isso a confundiu ainda mais. Logan percebeu que ela o observava de longe. Seus olhos se iluminaram, e ele acenou, respeitando o espaço que ela claramente ainda precisava. Grace o observou de longe, sentindo uma mistura de emoções. Dor, esperança, confusão. Ela ainda não sabia se podia perdoá-lo, mas ver como ele estava tentando mudar plantou uma semente de dúvida. Talvez ele fosse mais do que o homem que havia destruído sua família. Logan, por sua vez, estava devastado. Cada dia era uma luta para provar a si mesmo e a Grace que estava tentando mudar. Ele sabia que não podia desfazer o passado, mas estava disposto a fazer qualquer coisa para reconstruir o que havia destruído. A ausência de Grace era como uma ferida aberta, mas ele entendia que a confiança quebrada levaria tempo para sarar. Ele continuava aparecendo no abrigo, dedicando seu tempo e recursos, esperando que um dia Grace visse nele o homem que estava tentando se tornar, e não apenas o homem que a machucou. Grace sabia que, em algum momento, teria que tomar uma decisão. Ela não sabia se conseguiria perdoar Logan por completo, mas algo dentro dela a impulsionava a olhar para ele de uma forma diferente. A mudança que via em Logan era real? Ela não sabia. Mas a cada dia que passava, sentia o peso da decisão se aproximando, como uma tempestade silenciosa prestes a explodir. E quando chegasse o momento certo, Grace teria que enfrentar tudo o que ainda estava por vir. Os dias desde o último encontro entre ela e Logan foram cheios de reflexão e silêncio. A dor ainda era profunda, uma ferida aberta que ela carregava no peito. Mas lá no fundo havia uma chama fraca, quase imperceptível, sussurrando que talvez, apenas talvez, Logan tivesse realmente mudado. Ele havia despedaçado o coração dela, destruído a família, mas agora estava tentando se redimir de um jeito que Grace jamais imaginou possível. Naquela tarde, Grace caminhou até o parque, o mesmo lugar onde dias antes o vira ajudando pessoas em situação de rua. Mas dessa vez, ela estava ali por outro motivo. Ela queria vê-lo. Queria entender o que realmente estava acontecendo dentro do próprio coração. A cada passo, o peito parecia mais apertado, como se estivesse prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Quando chegou, o viu à distância. Logan estava lá, entregando alimentos, conversando, sorrindo, mas era um sorriso diferente, sincero, humano. Nada lembrava o homem frio e arrogante que ela conheceu meses atrás. O Logan que ela via agora tinha empatia, tinha arrependimento no olhar, tinha aprendido, da forma mais dura possível, o peso das próprias ações. Quando os olhos dele encontraram os dela, o tempo pareceu parar. Ele finalizou a distribuição, se despediu dos voluntários e começou a caminhar em direção a ela, devagar, respeitando o espaço que sabia que ainda era necessário. Quando ficou perto o suficiente, falou em um tom baixo, cheio de arrependimento. Grace, eu não sei o que dizer. Além de pedir desculpas mais uma vez, eu sei que não mereço o seu perdão, mas tudo o que fiz desde que nos separamos foi tentar me tornar uma pessoa melhor. E se você nunca conseguir me perdoar, eu vou entender. Só quero que saiba que foi você quem me fez ver o que realmente importa. Grace respirou fundo. As palavras dele ecoaram dentro dela, com força e emoção. As lágrimas vieram, mas dessa vez não eram apenas de dor. Eram lágrimas de alívio, de libertação. Ela finalmente conseguiu dizer o que vinha guardando há semanas. Logan, o que você fez doeu muito. Eu achei que nunca mais conseguiria confiar em você. Mas eu vi a sua mudança. Eu vi o que você tem feito por essas pessoas. Vi o esforço de tentar ser alguém melhor.
E por mais difícil que seja admitir, uma parte de mim quer acreditar que as pessoas realmente podem mudar. Logan deu um passo à frente, mas parou. Seus olhos estavam fixos nos dela, cheios de esperança e medo. Grace, ele murmurou, eu só quero te dar o que você merece. Se eu pudesse passar o resto da minha vida provando que sou um homem diferente, eu passaria. Eu nunca quis te ferir. O vento frio soprou pelo parque, fazendo as folhas dançarem ao redor deles. Por um momento, o mundo pareceu suspenso. Apenas dois corações feridos tentando encontrar um novo começo. Grace o observou em silêncio. O homem diante dela não era o mesmo que destruiu sua família. Era alguém quebrado, arrependido e talvez capaz de amar de verdade. Mas o perdão ainda era uma ponte difícil de atravessar. Ela sabia que não seria fácil, que o passado ainda lançaria sombras sobre eles. Mas naquele instante, algo dentro dela começou a mudar. Não por ele, mas por si mesma. E se eu pudesse voltar e mudar tudo, eu mudaria. Grace olhou para ele, os olhos ainda cheios de lágrimas, e finalmente deu o passo que tanto temia. Ela se aproximou, ficando a poucos centímetros dele. Eu acredito em você, Logan. Eu vi a sua mudança, mas você precisa saber que, embora eu te perdoe, o perdão não apaga a dor, apenas me permite seguir em frente. Os olhos de Logan se encheram de lágrimas. Ele mal podia acreditar nas palavras que ouvia. Grace, eu prometo que nunca mais te darei motivos para duvidar de mim. Eu te amo. As palavras saíram quase como um sussurro, mas estavam carregadas de emoção pura, fazendo o mundo ao redor parecer parar. Grace ficou em silêncio por um momento, surpresa com a intensidade do que acabara de ouvir. Mas em seu coração, ela sabia que sentia o mesmo. Respirando fundo, com um leve sorriso, respondeu: Eu também te amo, Logan. Simples palavras, mas com um impacto enorme. Logan deu um passo à frente e finalmente a abraçou, como se tivesse medo de que ela desaparecesse e se soltasse. Grace sentiu o calor daquele abraço e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se segura. Apesar de tudo o que havia acontecido, aquele abraço era cheio de perdão, amor e a promessa de um novo começo. Alguns dias depois, Logan levou Grace ao abrigo, como havia prometido. Ela viu, com os próprios olhos, o trabalho que ele estava fazendo, ajudando pessoas que, como ela, precisavam de uma segunda chance. A maneira como ele interagia com empatia e cuidado mostrava que a mudança nele era profunda e verdadeira. Grace se sentiu orgulhosa. O homem que estava ao seu lado agora era completamente diferente daquele que ela conhecera no início da aposta. Ele se tornara alguém capaz de amar, cuidar e fazer a diferença na vida das pessoas. Depois de passar o dia no abrigo, Logan e Grace caminharam juntos pelo parque de mãos dadas, conversando sobre o futuro. Eles sabiam que o caminho não seria fácil, mas estavam dispostos a trilhá-lo juntos. Grace, quero passar o resto da minha vida provando que sou digno de você. Sei que o passado não pode ser apagado, mas quero que nosso futuro seja cheio de amor e felicidade. Grace sorriu, os olhos brilhando, com a promessa de um novo começo. Eu acredito em você, Logan, e estou pronta para recomeçar. Eles se olharam por um momento. Logan se inclinou e a beijou suavemente. Um beijo silencioso, carregado de promessas, de tudo o que estava por vir. Aquele beijo não selava apenas o perdão, mas também o amor que cresceu entre eles. Através de tanta dor, redenção e mudança, finalmente estavam prontos para recomeçar juntos,